Terminou no Morumbi, 1, 2, 3, 4, 5, 6-0 Vasco em cima do Santos. Cara, como o vascaíno merecia essa vitória? São mais de 20 anos de sofrimento. Sério, são mais de 20 anos apenas apanhando, sofrendo goleadas históricas, sempre o Vasco sendo humilhado, esculachado. E hoje foi a nossa vez de ir à forra e vencer um jogo por 6-0. Um resultado que nem o vascaíno mais otimista esperava, mas é o Vasco jogando futebol. O Vasco do técnico Fernando Diniz não vinha conseguindo resultados, mas o Vasco sempre praticou futebol. O Vasco nunca abdicou de jogar bola, dentro ou fora de casa. O Vasco sempre quis o controle da partida. O Vasco sempre quis ser o protagonista desde o primeiro dia que o Fernando Diniz chegou ao Vasco. E hoje, pela primeira vez, coincidência ou não, tivemos um Vasco sem o Verratti. A primeira vez do Vasco com o Fernando Diniz sem o Verratti. O Verratti jogava praticamente 90 minutos. E eu jamais quero culpar o Verratti por não estar ganhando jogos ultimamente, até porque não é momento disso. É momento de comemorar. Mas o Vasco hoje, mais móvel no ataque, jogou muito bem. Por mais que o David em alguns momentos da partida tenha tido alguns erros técnicos, mas o David é aquilo, é jogador imprevisível, cara. David do nada ele tá errando, tá mal no jogo, tá pegando no pé dele, do nada pra lá ele mete um golaço e cala a tua boca. É assim, aí ele começa a melhorar na partida, começa a acertar as coisas tecnicamente. Mas o jogo de hoje que não tem quem a gente criticar. O Vasco jogando com o Hugo Moura de zagueiro. Vasco sem o João Vitor e o Vasco jogando, ganhando de 6-0, sem sofrer gols. Para começar a explicar a partida, o Santos começou jogando, digamos que até melhor do que o Vasco. O Santos estava jogando dentro de casa, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Então, querendo ou não, o Santos tinha a obrigação de partir para cima do Vasco. Só que o Vasco não aceita a pressão de adversário. O Vasco começa os primeiros 10 minutos, o Santos um pouco mais com a bola, sem nenhuma chance clara de gol, mas mais com a bola o Santos no campo de ataque. O Neymar tendo até uma certa liberdade, o Diniz até tem um momento muito interessante. O Diniz fala que todos os jogadores são covardes, medrosos, porque não estão chegando no Neymar duro. O Neymar é um grande jogador, mas o Neymar não é um deus. Tu tem que chegar e tem que marcar ele duro, senão ele vai fazer o que ele quiser na partida. E depois desse momento, coincidência ou não, o Vasco começou a jogar futebol. O Vasco coloca a bola no chão e o Vasco é um time de boa qualidade técnica. Queira você ou não, o Vasco é um time de boa qualidade técnica. Tu pega o Hugo Moura, sabe jogar por baixo, o Lucas Freitas é um zagueiro construtor que sabe jogar por baixo. Hoje tivemos o Léo Jardim participando do início das jogadas do Vasco, sem medo, que era algo que eu cobrava muito do Léo Jardim, que ele tinha capacidade, faltava ele acreditar nele, que ele não era um goleiro que precisava ficar dando chutão sempre quando fosse pressionado. E ele, mais uma vez, hoje não deu chutão quando foi pressionado, saiu jogando. O Vasco hoje com mais qualidade por dentro, o Vasco com Tietê, com Jair, jogadores que articulam bem esse jogo, jogadores que absorvem bem essa pressão que vem em cima deles e tem capacidade de encontrar passes. Mas o X hoje da questão é o que o Vasco do Fernando Diniz faz muitas vezes, mas hoje fez com isso. Hoje o Vasco sem o Verratti teve Felipe Coutinho e Nuno jogando mais à frente como uma dupla de ataque, mas era um time extremamente móvel. Pensa no PSG do Luiz Henrique, no qual o PSG joga sem centroavante e todos os jogadores se movimentam ali na frente, gerando toda hora oportunidade de gol, atacando o espaço, tabelando. Hoje foi mais ou menos o que foi o Vasco ali do meio para frente, sem centroavante, mas com jogadores móveis ali participando muito do jogo. E o Felipe Coutinho, que estava jogando nessa posição mais avançada junto com o Nuno, o Coutinho abaixava muito em uma linha lá atrás dessa pressão do Santos em alguns momentos, para o Vasco descobrir ele atrás da pressão, mas em alguns momentos também ele baixava para ajudar nessa criação e quebrar essa primeira pressão do Santos. E o Vasco sempre buscava ter muita superioridade numérica nos setores lá atrás, quebrava essa pressão do Santos, você já deixava 5, 6 jogadores do Santos para trás, e aí você tinha um campo todo pela frente para o Vasco percorrer. E era assim que o Vasco construía suas jogadas, foi assim que o Vasco construiu essa sua goleada em vários momentos. Mas o primeiro gol do Vasco gerou bastante polêmica, a bola saiu não, é um lance inconclusivo, mas para mim a bola não saiu, é minha opinião, para outra pessoa vai sair. Para quem é rival vai jurar de pé juntos que a bola saiu. Para mim, que sou torcedor do Vasco, a bola não saiu. É uma jogada que se inicia com o Piton tocando essa bola no David, o David domina errado, deixa a bola até correr um pouco, a bola quase sai, mas não sai, fica em cima da linha o jogador do Santos, o Mike, fica desatento, o David então recomeça essa jogada no Jair, e aí a qualidade do Jair para parar, levantar a cabeça, observar quais são as melhores possibilidades para jogar. Você tem um time do Vasco com muitos jogadores povoando o campo de ataque, mas o X da questão é essa movimentação que eu destaquei para vocês. O Vasco hoje não tinha centroavante. Em alguns momentos era o Coutinho que ocupava essa região mais próximo do gol, em outros momentos era o Nuno, o David também pisava por ali, o Rainha também pisava por ali. Isso tirava a referência da zaga do Santos. O Paulo Henrique levanta a cabeça também, tem muita tranquilidade, uma bola sem pressão.
faz o toque no Nuno, o Nuno levanta a cabeça, mapeia o Lucas Piton entrando livre do outro lado, e aí é o Vasco tendo muitos jogadores pisando na área. Olha quantos jogadores estão do Vasco dentro da área do Santos. E o cruzamento do Nuno Moreira é qualquer nota. Que bola perfeita do Nuno Moreira na cabeça do Lucas Piton, pro Vasco abrir o placar e forçar ainda mais o time do Santos a ter que sair pro jogo. O Santos ter que se abrir e fazer o que o Vasco mais queria no jogo de hoje, que era que o Santos fosse marcar a pressão lá em cima para gerar espaço nas costas da primeira linha de marcação do Santos. Muitas vezes subia os volantes também do Santos e tinha muito espaço atrás, e depois ficava muito espaço também atrás dessa última linha do Santos. E o Vasco hoje, com ataque rápido, aproveitou muito bem. Já era um primeiro tempo que o Vasco foi melhor, o Vasco poderia ter feito 2-0 em alguns momentos, teve o erro capital do juiz, que era para ter expulsado o zagueiro do Santos, não expulsou em um lance em cima do Ryan. O jogo vai pro intervalo e vira o que vira. E o pior, cara, é que bem no início do segundo tempo, o Santos teve uma chance de empatar. O chute do Barreal na trave. O Vasco voltou meio que desatento do intervalo, mas assim que o Vasco coloca a bola no chão e mostra que é o time que tem mais qualidade técnica, voltam a fluir as jogadas do Vasco. E vem o Vasco de pé em pé. Jogadas muito parecidas dos gols do Vasco. O Vasco trabalhando de pé em pé, sempre com muitos jogadores agrupados próximos um dos outros e utilizando esse espaço, ou as costas da zaga do Santos, ou esse espaço que o Santos deixava quando ia marcar a pressão, ficava um buraco no meio de campo do Santos. E a chave do jogo de hoje foi Felipe Coutinho. Como joga a bola Felipe Coutinho, e como é bom ver o Coutinho jogando nesse nível, no prime dele. O Coutinho, quando quer jogar e quando tem o time funcionando para ele também, o Coutinho é decisivo e joga muita bola. Golaço do Felipe Coutinho, o Ryan marcou seu gol de pênalti. Cara, o Vasco poderia ter feito 7 no final do jogo ainda, com a bola do Puma também, que pegou no travessão. O Vasco jogou muita bola e esse é o Vasco da Gama que o torcedor merece, que o torcedor quer ver. Agora fica a dúvida, pro próximo jogo, o Vasco vai com ou sem Verratti? O Gumoura permanece na zaga? O Jair está suspenso, vai entrar o Thiago Mendes? Isso é uma discussão mais pra frente que a gente vai ter. Assim foi a goleada do Vasco por 6-0 em cima do Santos. Eu tô até sem voz de tanto que eu gritei gol nesse jogo, cara. Começou aí com esse lance que o Jair desarma limpo na bola. O Santos até começou mais dominante, né, no campo de ataque. E aí eu já expliquei pra vocês, acontece, claro. O Santos vai buscar se impor, tá jogando dentro de casa, tá com mais de 50 mil pessoas no estádio. E o Santos começou até de certa forma mais dominante, mas não era um Santos que causava muito perigo ao gol do Vasco, né? Agora, o Vasco, assim, quando colocava essa bola no chão, era o time que realmente causava perigo. O Santos teve essa chance com o Guilherme, o Diniz foi a loucura com esse lance, né? Era um lance até que eu acho que estava impedido. O Santos tinha essa finalização do Souza, mas a bola pega aí no Paulo Henrique. E nem o santista mais pessimista acreditava em um 6-0 hoje que eles iam tomar pro Vasco, cara. Mas futebol tem dessas coisas, meus amigos. O Santos começou mais em cima, mas também já estava no lado dessa jogada, né? A bola saiu no cruzamento do Neymar. Ali sim a bola saiu. E o Vasco começou a jogar futebol, cara. E assim, me impressiona a movimentação hoje dos laterais do Vasco. A liberdade que o Paulo Henrique tinha em determinado momento do segundo tempo para estar pisando no corredor pela esquerda é o primeiro gol do Vasco, gol do Lucas Piton. A importância dos laterais nesse time do Vasco é absurda, cara, do Piton e do Paulo Henrique. Quando esses caras estão jogando bem, o Vasco cresce muito. O Vasco é um time coletivo, é um time que tem um cara que é o Felipe Coutinho, que é muito diferente. Mas o Vasco é um time coletivo. Tem um Nuno que joga muito futebol. Às vezes você vai até criticar o Nuno pela forma física dele. E quando eu falo da forma física assim, do Nuno, eu falo mais pelo cansaço, né, do jogador. Que às vezes se cansa no segundo tempo e tudo mais. Agora, tecnicamente, o Nuno é impressionante. É um dos melhores jogadores desse Vasco, eu diria até desse Campeonato Brasileiro em questão técnica. Como é difícil do Nuno errar gestos técnicos em campo. Jogador extremamente inteligente. Que contratação fez o Vasco com o Nuno? Esse lance aí do pênalti no Guilherme, primeiro que nem pênalti foi. Nem pênalti foi nesse lance. O Guilherme se joga, mas estava impedido o Guilherme no início da jogada e tirou qualquer discussão ali do lance. Mas, na minha opinião, isso nem pênalti foi. Mas o VAR foi lá, viu que o Guilherme estava impedido no início da jogada. E acaba até que não gera discussão, né? Tava muito à frente o Guilherme, tava muito impedido. Muito à frente. O massacre do Vasco fica mais pro segundo tempo, mas essa chance que perde o David já era um Santos escancarado em um determinado momento do jogo. Esse primeiro gol
que o Vasco fez forçou muito o Santos a marcar o Vasco pressão. E o Vasco gosta de ser pressionado lá atrás. Por quê? Porque gera espaço nas costas atrás da última linha do Santos, da penúltima linha do Santos. E o tempo todo o Vasco tinha esse passe de maior infiltração. E o Vasco com jogadores com capacidade de fazer esses passes. Então qualquer tabela de 1-2 o Vasco já poderia estar na cara do gol. Falta muito inteligente aqui do Jair parando a jogada. Falta tática tem que ter no futebol, cara. Tu não vai deixar o adversário lá no teu gol. Faz a falta. Esse lance aí realmente não foi pênalti. O goleiro foi na bola primeiro. Depois até tem um choque com o Felipe Coutinho. Mas a consequência dele ter tocado primeiro na bola. Só que o Coutinho ficou sentindo muita dor nesse ombro esquerdo depois do jogo todo, né? Mas não foi pênalti não nesse lance. Gabriel Brazão aí acabou fazendo a defesa. Essa bola do Ryan já estava escancarado o espaço que o Vasco tinha. Tava muito próximo esse segundo gol do Vasco. Tava muito mais próximo o segundo gol do Vasco do que o primeiro gol do Vasco. Do que o primeiro gol do Santos. Depois do primeiro gol do Vasco, o Vasco dominou completamente a partida. Eu digo mais, o Vasco só não fez mais gols realmente porque o Diniz tirou o pé, tirou os jogadores titulares, começou a colocar a molecada da base. Mas tinha margem pro Vasco ter feito um placar maior do que esse no Santos. Agora no segundo tempo que vai ficar um massacre, né, cara? Vai ser gol atrás de gol pro Vasco. O Santos vai ter essa grande oportunidade com o Guilherme, que finaliza muito mal. Tira muito do Léo Jardim, né? Sem até necessidade. Ele quis tirar muito. O Léo Jardim até saiu bem ali do gol, mas tava condição legal. Tirou muito do Jardim. Mais a chance do Santos com o Barreal. E aí depois vai virar o massacre. A Real chapou essa bola e era indefensável, né? Se o goleiro já tinha passado dela, vem o segundo gol do Vasco. E como o Vasco joga futebol de pé em pé. E o Vasco sempre destaque, povoando a área com muitos jogadores. A importância do Nuno, temporizando a jogada para chegar no Lucas Piton. O Lucas Piton faz o cruzamento certinho. Aí você não precisa ter só jogadores altos na área. Se o cruzamento for bem feito, você povoar a área com muitos jogadores, vai sobrar para alguém. O David tem uma finalização assim, absurda. Que batida do David, né? De primeira, sem deixar a bola cair. Essa daí é indefensável pro goleiro. Por quê? Porque surpreende o goleiro. O goleiro nem tá esperando essa finalização. E aí vem o terceiro gol do Vasco. Muito rápido. Nuno como joga a bola. O Nuno como é calmo. E o Felipe Coutinho depois para finalizar. Muitos jogadores se afobariam. Talvez chutariam em cima do adversário. O Coutinho domina a bola. Olha onde está o posicionamento do zagueiro e chapa essa bola. E o Nuno Moreira é sempre muito calmo. Nuno sempre tomando as melhores decisões. É por isso que eu destaco tanto esse jogador, cara. Tecnicamente, o Nuno é absurdo, cara. E aí, pênalti pro Vasco. A bola bate na mão do jogador do Santos. Depois o Brazão faria uma grande defesa. Bateu na mão do Souza, o lateral esquerdo do Santos. O VAR viu, chamou. Pênalti pro Vasco. E, cara, detalhe, os gols do Vasco saíram muito rápidos, né? Saíram muito rápidos. Foram um gol ali atrás do outro. Realmente bate na mão, bração aberto, aí já vai mais do desespero do time do Santos. No momento que era erguido ali o bandeirão do Pelé, vai muito do desespero do time do Santos, né? O time do Santos bate o desespero, que é normal. O jogador já tá mais desatento, deixa o braço aberto, pênalti, bem marcado. E detalhe, o Ryan chamou a responsabilidade pra ele. O Ryan chamou a responsa, bateu no peito e falou, eu vou bater o pênalti. Moleque, 18 anos. Chamou a responsabilidade para ele, bateu muito bem. Para fazer o quarto gol do Vasco. Escolheu o lado, bateu alto ali. Forte. Cara, quando o pênalti é forte, dificilmente o goleiro chega, porque é muito perto, né, do gol. Então se tu bate forte, escolhe teu lado, bate forte, com confiança. Agora, se tu bater meia altura, lento, fraco, o goleiro chega. Agora escolhe o lado, bate nela firme, na cara da bola, sem medo. Tu vai fazer o gol. Não tem receita mágica, é fazer o básico, pô. Golaço do Coutinho, Vasco jogando futebol, né, cara, de pé em pé. A movimentação do ataque do Vasco sem o Verratti ficou uma coisa linda. Santos sem referência para marcar. Nuno, Coutinho, David se associando muito bem. Piton aproximando, Ryan aproxima. Você tem o Jair, você tem o Tietchan e o Coutinho. A finalização do Coutinho é qualquer nota. Que gol do Felipe Coutinho.
Como joga futebol o Felipe Coutinho, cara? Como pratica o esporte chamado futebol? Isso é Vasco. Isso é Vasco da Gama. E a torcida do Santos em protesto, vira, né? Não olha pro jogo. Acabaram ficando ali de castigo, né? E pra fechar o placar, tchê. Gol muito parecido com o do Coutinho, né? Cavadinha do Tietê. A importância do Tietê é o volante boxe to boxe. O Tietê é aquele jogador que, quando tu acha que ele tá acabado no futebol, né? O Tietê tava no banco do Botafogo, meio que esquecido na temporada passada. Aí do nada o Tietê vem pro Vasco, começa a ser um dos principais jogadores do time. Que Cavadinha do Tietê tem qualidade, ambidestro. Sai lá do campo de defesa pro campo de ataque. Quando ele percebe que a jogada vai se desenrolar, tem espaço na última linha do Santos, vem o lançamento pro David. Irmão, o Tietê já agride a área. Quando o Tietê agride a área, vem a cavadinha dele certeira depois. Só domina e dá de cavadinha tirando do brasão. 6-0 Vasco. Gol em condições legais, né? E o Nuno participando de praticamente todos os gols aí do Vasco. E o Neymar no final do jogo até sai chorando, né? O Santos ainda tem esse gol que vai ser anulado. O Guilherme bem anulado, também pedido. Guilherme, eu acho que é isso, né? Vai tendo essa chance aqui do Puma. Olha o Paulo Henrique aparecendo lá do lado esquerdo e o Puma chapa, que defesa do Brasil. A bola pega no travessão, era para ser uns 7, 8 aí, Vasco. E é isso, rapaziada. Tô muito feliz com a vitória do Vasco. Explode o botão de like aí embaixo. Amanhã vai ter aquela análise completa de todos os gols do Vasco, do que o Diniz fez pro Vasco jogar tão bem, golear o Santos. Vocês sabem, aquela análise tática completona pra vocês. Agora eu vou editar esse vídeo rapidão, depois eu vou ver o jogo do Botafogo pra fazer o pós-jogo aqui. É uma correria danada. Eu fico nessa abração do Frentesco, nós fui. Vamos, vitória, Vascão!